Olá, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui da Universidade Carbon. Que alegria, não sei você, mas eu fico muito ansioso para esse dia, para que eu consiga colocar para fora tudo aquilo que arde no meu coração e provar para vocês que a venda, ela carrega um poder invisível de fazer com que você viva uma vida extraordinária, de fazer com que as pessoas que estão à sua volta vivam uma vida abundante. Se esse é o seu desejo, você está no lugar certo. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Fernandes, eu sou especialista em vendas. Durante muitos anos da minha jornada, eu vendi livros de porta a porta, vendi livros no semáforo e fiz vendas milionárias. Bruno, você é um cara que nasceu com o dom das vendas? Não, eu sou alguém que teve que buscar muito conhecimento para dominar essa habilidade. E hoje eu carrego um propósito no meu coração, uma missão: provar para o maior número de pessoas que a venda realmente carrega esse poder de mudar histórias, de mudar destinos. Então, parabéns para você que tomou essa decisão de atuar, né, como um vendedor, como uma vendedora, e para você que tomou a decisão de estar aqui hoje buscando conhecimento. Eu acredito muito no poder do conhecimento. Aqui atrás estão os meus livros, livros que eu li, para que hoje eu estivesse preparado para trazer conhecimento para você. E mais do que ler, eu vivo a venda na prática todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre como vender mais, sobre como ter mais resultados, como entender a sua cliente. E eu quero que você saia desse nosso bate-papo de hoje com uma certeza: é possível dominar essa habilidade. Se você não acredita que você tenha nascido com o dom de vendas, eu quero que você saia dessa live com a certeza que você consegue aprender, você consegue desenvolver essa habilidade e ter muito resultado. Deixa eu dar uma boa noite para quem está entrando aqui. Ana Clara, tudo bem, Ana Clara? Seja bem-vinda. Jaqueline, ó, a Macris Oliveira, seja bem-vinda. Me contem aqui, ó, de qual cidade você é, tá? E eu quero saber também se é o primeiro treinamento que você está participando ou se você está sempre aqui junto comigo. Vou ficar muito feliz. Ó, a Daniele de Pouso Alegre, tudo bem, minha querida? Ó, boa noite, Alessia, seja bem-vinda. Daniele de Pouso Alegre, terra boa demais. Érica tá falando de Jandira, São Paulo. Avaré, Tuiaula, nome diferente, hein? Ó, aqui a Nagra, boa noite. Angra dos Reis, Tarciane. Que legal, gente. Muriaé, a Graziella. Dini Ribeiro, tá falando da Bahia, tá longe, hein? A Rízia. Ponto Novo, Bahia, Vanessa, que legal. Diadema, já tá pertinho da gente aqui, hein, Glaciele? Mariana tá falando de Uberlândia, e terra boa, hein? Tatiane tá falando de Vardinha, terra boa. São Mateus, Espírito Santo, que terra abençoada, hein? Gosto muito do Espírito Santo. Paula tá falando, né, também de Minas Gerais. Ó, Érica, você é fera, obrigado por compartilhar com a gente. Eu que agradeço por vocês pararem para me ouvir. Eu falo que de nada adianta, né, nós carregarmos uma missão e um propósito e ninguém estar nos ouvindo. Então eu fico muito feliz e eu prometo, tá? Quem estiver participando com a gente desse treinamento, ó, tô olhando no seu olho. Eu vou honrar cada minuto do seu tempo. Eu vou entregar o meu melhor para que você saia desse nosso treinamento pronto e pronta para viver o extraordinário. Então eu vou honrar o seu tempo. O que eu gostaria de pedir para você agora, tá? Busca papel e caneta para que você consiga anotar alguns pontos que são importantes desse nosso bate-papo e começar a aplicar a partir de amanhã, tá? Porque de nada adianta você vir aqui, ouvir e deixar esse conhecimento guardado. A melhor e maior escola das vendas, ela acontece na prática, no dia a dia. Então eu preciso que você anote e coloque em prática, tá bom? Vamos fazer isso combinado? Então corre lá, pega papel e caneta para que você anote, tá bom? Vai ter muita coisa legal. Ó, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Andressa, Rio Grande do Sul, terra bacana. Raiane, já faz 6 treinamentos que está comigo, Raiane. Que coisa boa, hein? Luciana Freitas, boa noite. A Tuane, tô pronta. Ô, Tuane, é isso daí, gosto de quem tá pronto. Uberaba, Maria. Ó,
Gabriel, fala Gabriel, meu querido, como você tá? Lá de Ji-Paraná, Rondônia, irmão do nosso amigo Rui. Rogério tá falando de Palmas, no Tocantins. Tá longe também, hein? Soraya tá por aí também. Bom demais, gente. Vamos ao que nos interessa, tá? Vamos aí ao que nos interessa. Quero trazer um conhecimento muito legal para vocês hoje. O que nós vamos falar no nosso treinamento de hoje? Vamos falar sobre conexão. Eu acredito muito que um dos pilares para que você tenha muito resultado é você conseguir se conectar com a pessoa, né, que está do outro lado. Quando existe essa conexão, a chance, né, que ela compre de você, ela é muito maior. Por exemplo, se você está participando, né, desse treinamento, é porque houve uma conexão entre nós. Então, quem está aqui há mais tempo, quem já participou de mais treinamentos, é porque criou uma conexão comigo. Então, vocês concordam que fica mais fácil de eu vender uma ideia para vocês pelo fato de que nós criamos essa conexão. E no mundo das vendas não é diferente. Eu já vi muita gente que não tem técnica, que não dominou os processos de vendas, mas é especialista em criar conexão. Essa pessoa acaba tendo muito resultado. Porque o cliente, ele gosta de comprar daquela pessoa que ele confia. E conexão está muito ligado com isso. Criou conexão, a pessoa que está do outro lado, ela vai confiar no que você vai falar. Obviamente, se você desenvolver essa habilidade e ainda, né, tiver ali todos os processos da venda muito bem alinhados, você vai se tornar uma pessoa imparável, um vendedor e uma vendedora imparável. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como você criar conexão para poder vender mais, beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Beleza, vamos aqui abrir. Então, o que eu vou trazer no nosso bate-papo de hoje? Os 5 níveis de conexão que fazem a cliente confiar em você. Então, você vai deixar de ser apenas uma revendedora que mostra peças e se tornar alguém em quem a cliente confia. Ela vai confiar em você. Mas, aqui já vai o primeiro ensinamento. Você precisa ser alguém verdadeiro. Você precisa, né, falar a verdade para sua cliente. Tem algo que eu carrego comigo que diz o seguinte, né? Você vender uma vez é muito fácil. Eu quero ver você conseguir vender várias vezes para a mesma cliente. Quando você consegue essa façanha, significa que quem está do outro lado criou conexão com você e confia no seu trabalho. Agora, quando você vende um acessório, né, para aquela pessoa apenas visando lucro, um acessório que não combinou com aquela pessoa, mas você falou que ficou bonito só para poder alcançar a venda. Hora ou outra, aquela cliente ela vai cair na real e ela vai perceber que você é uma oportunista, que você é um oportunista. E algo que nós vendedores, nós carregamos e nós temos que prezar é pelo nosso nome, é pela nossa credibilidade. A nossa credibilidade, ela fala muito alto. As pessoas, elas precisam confiar em você, precisam te indicar, e para que isso aconteça, você precisa trabalhar com a verdade sempre, tá? Quer construir algo sólido, quer viver uma vida abundante e próspera? Trabalhe sempre com a verdade. É o que você tem de mais valioso, é o seu nome. Quando as pessoas disserem, né, tô vendo aqui, ó, a Marani, quando falarem Marani, né, a primeira coisa que tem que vir na cabeça da cliente é que você é alguém de confiança. A Camila tá por aí também. A Camila, ela precisa o quê? Sempre trabalhar o seu nome para que as pessoas continuem comprando de você, tá bom? Então, esse é o primeiro ensinamento que eu já gostaria de compartilhar. Vender é criar confiança. Vender não é apenas mostrar semijoias. A cliente, sabe quando ela vai comprar melhor com você? Quando ela sentir o quê? Quem está do outro lado me entende. Quem está do outro lado, me escuta. Quem está do outro lado, sabe me orientar. Não é gostoso quando você vai até uma loja e a pessoa que está te atendendo, ela faz algumas perguntas estratégicas, entende o que você está procurando e ela traz uma solução com propriedade. Isso é fazer o quê? Isso é orientar. Por quê? Porque ela escutou e ela te entendeu. Isso está muito ligado com confiança. Quando a sua cliente percebe que você é alguém que entendeu, que escutou e que orientou, que direcionou, isso vai gerar confiança e você vai vender muito mais, tá? Então, na nossa aula de hoje, você vai aprender 5 níveis de conexão
para poder vender melhor, atender melhor e criar clientes que voltam e indicam. Esse é o sonho de todo mundo, né? É você manter uma base ativa que compra de você com frequência e ainda te indica. Quando você conquistar isso, lembre-se, você alcançou o ápice no mundo das vendas. Você se tornou alguém realmente, né, que dominou essa habilidade e está muito preparado e preparada para viver uma vida próspera dentro do mundo das vendas. Então vamos lá. Nível 1. Qual que é o nível 1 para que você consiga conquistar a confiança da sua cliente? Olha que legal. Estude sua cliente antes de abordá-la. Quem conhece antes, conecta melhor depois. Bruno, me explica, o que você quer dizer com isso? Vou te contar, vou te explicar agora detalhadamente. De forma mais técnica, como se chama, né, esse nível 1? Isso está muito ligado com a pré-venda. O que é a pré-venda? É você estudar a sua potencial cliente. Isso dá um certo trabalho. Isso vai tirar você um pouco da sua zona de conforto. Geralmente o vendedor, ele tem, né, como tendência natural, aquele vendedor raiz, de ser um pouco desorganizado e de acreditar muito no potencial dele. Aí o que acontece? Na grande maioria das vezes, ele não estuda, ele não se prepara para aquela visita. Muitas vezes dá certo, mas na grande maioria você vai perder oportunidades porque você não fez o dever de casa. O que é o dever de casa? É você estudar aquela cliente que você vai visitar. Muita revendedora, ela só pensa na cliente na hora que quer vender, mas a venda, ela começa antes da abordagem, tá? Então, antes de chamar ou visitar a cliente, o que você vai precisar observar? Estilo e aparência. Bruno, mas como que eu vou fazer isso? Tá? Você planejou ali a sua semana, né? Essa semana, inclusive, grandes oportunidades acontecem nessa semana. Eu já vi muita revendedora bater recorde de vendas na semana, né, que antecede o Dia das Mães. Domingo é uma data muito especial. É um dos períodos que você, né, tem grandes oportunidades de vender muito. Mas para isso você precisa se preparar, tá? Usando, né, esse exemplo do nosso primeiro nível. Como que você consegue, né, criar essa atmosfera e estudar o seu possível cliente? Vamos trazer um exemplo. Você vai pegar o seu celular e vai dar uma olhada ali, tá? Em todos os homens que são seus amigos, que são seus conhecidos, que têm mães, que têm esposas, que são mães. Essa é uma grande dificuldade que nós temos, tá? Eu tenho a minha esposa, né, que é mãe, eu tenho a minha mãe, que está lá em Minas, e vocês acreditam que eu até agora não pensei em qual presente eu vou comprar no Dia das Mães? Bruno, mas você está sendo muito frio, por que você ainda não pensou? Eu tenho uma vida muito corrida, e o homem, na grande maioria das vezes, ele tem essa dificuldade de pensar no que fazer. E isso é uma grande oportunidade. Você tem uma grande oportunidade nas suas mãos. Eu me lembro que foi esse ano, no Dia das Mulheres, ou no ano passado, eu não me recordo. Eu tenho muitas colaboradoras, né, muitas mulheres que trabalham no meu time, e eu havia até me esquecido do Dia das Mulheres. E uma empresa de cosméticos aqui da minha cidade me mandou uma mensagem: Bruno, eu sei que você é empresário, que você tem uma vida muito corrida, e sei que você tem um time de mulheres que trabalham com você. Nós criamos um kit, que ele vem esfoliante, ele vem, né, sabonete, era um kit, né, de autocuidado. É um kit que tem um preço muito acessível, cada kit custa R$60, e é um presente maravilhoso para você, né, honrar as mulheres que trabalham com você. Gente, eu achei aquilo tão incrível e facilitou a minha vida. Ela não vendeu apenas o kit de autocuidado, ela vendeu facilidade. Ela foi criativa. Eu comprei, se eu não me engano, foram 12 kits e presenteei, né, as mulheres que trabalhavam comigo. Elas ficaram extremamente felizes, né? Extremamente felizes. Por quê? Porque elas receberam um presente naquele dia. Então, existem muitas pessoas aí na sua cidade, muitas pessoas que estão, né, ao seu redor, que têm essa mesma dor que eu tenho. E agora é uma oportunidade de você fazer o quê? De você ajudar essas pessoas a resolver essa situação. Então, entra aí no seu WhatsApp, entra no seu Instagram, cria uma mensagem, estuda o perfil dessa pessoa e aborda. Exemplo, né, você segue aí um amigo da sua esposa, enfim, você tem alguém ali que você segue, que você sabe que
né, essa pessoa se tornou pai recentemente, ou seja, né, que a mulher desse homem, ela é mãe. Ó, fulano, eu vi que você, né, se tornou pai recentemente, que tal você presentear sua esposa com uma linda semijoia? Eu tenho opções incríveis que vai fazer desse dia um dia muito especial. E gostaria de ter a oportunidade de te mandar algumas fotos para você poder conhecer o meu trabalho. Eu tenho certeza que vai sair venda dessa ação. O que você fez? Você parou para estudar, tá? Você avaliou o perfil daquela pessoa, levantou uma dor e logo em seguida trouxe uma solução. Dá trabalho para fazer isso? Dá. Dá trabalho para prosperar e viver uma vida abundante? Dá. Dá trabalho ficar pobre? Dá. Tudo dá trabalho. Aí você tem que escolher qual o trabalho que você quer. Né? Eu quero o trabalho da prosperidade. Então, você vai ter que sair da sua zona de conforto e vai ter que estudar, né, o seu cliente para que você consiga ter resultado, tá? Esse é um exemplo que eu dei agora do Dia das Mães, mas isso está muito ligado com o quê? Estilo e aparência, né? Você vai visitar ali uma amiga que ainda não conhece o seu trabalho. Entra ali no Instagram, dá uma stalkeada nela, observa o tipo de peça que ela parece usar, o seu estilo pessoal. Talvez você entrou ali no Instagram dela e percebeu que ela usa muita prata. Legal. Então você já anota essa informação. A fulana gosta muito de prata. Aí você deu uma olhada e percebeu que ela é advogada. Então, a advogada, ela precisa o quê? Ela precisa de peças que tragam ali para ela, né, empoderamento, que tragam para ela autoridade. Então, você vai estudar que tipo de peça que vai gerar autoridade para essa minha cliente. Aí você vai olhar no seu mostruário, né, vai ver os acessórios que você tem e você vai anotar. Isso daqui eu acredito que combina com ela. Isso vai fazer a diferença. Tá vendo como que isso é legal? Isso vai mudar o seu jogo, tá? Outra coisa que você vai fazer, você deixa tudo anotado. Esse exercício que você vai colocar em prática vai te trazer segurança. E quando você for visitar essa sua cliente, você vai transmitir essa confiança e ela vai ficar impactada, porque 99% dos vendedores não fazem esse dever de casa. 99% dos vendedores são acomodados, chegam, né, sem preparo para poder realizar uma venda. Aí não consegue ter resultado. Sabe o que acontece, Maria Eduarda? Sabe o que acontece, Patrícia Soares e Carla Souza? Começa a colocar culpa na semijoia, começa a colocar culpa no governo, até o coitado do Lula sofre, até o coitado do Bolsonaro sofre, mas o problema não é deles, o problema é teu, a responsabilidade é sua. Você é responsável pelos seus resultados, tá? Você é responsável pelos seus resultados. Se você não fizer o dever de casa, se você não se preparar, você vai perder muitas oportunidades. Então, faça o dever de casa para que você consiga viver o extraordinário. O extraordinário, ele não mora no conforto. O extraordinário, ele mora na área mais desconfortável que você imaginar. O extraordinário mora aí. Mas sabe o que é interessante? Chega num momento da sua vida que você começa a aprender a viver fora desse conforto. Você vai percebendo que é gostoso. Por quê? Você vai se superando, você vai descobrindo qual é o caminho e as coisas elas vão acontecendo. Então, saia do confortável para que você viva o extraordinário. Esse é o caminho, não tem para onde você correr. Quando você estuda cliente, a sua abordagem deixa de parecer aleatória e passa a parecer pensada, tá? Então, como que você vai usar isso na prática? Ó, a mensagem comum. Você vai abordar a sua cliente, revendedoras comuns fazem isso. Oi, tenho semijoias lindas, quer ver? Aí a pessoa nem te responde, né? Aí você leva para o coração, eu mandei mensagem para minha amiga, ela nem me respondeu. Mas lógico, olha a mensagem que você mandou, olha a mensagem de uma empreendedora de semijoias. Eu mostrei a mensagem, né, de uma revendedora comum. Agora uma mensagem de uma empreendedora de verdade, tá? Olha o que ela fala. Oi, Ana, vi que você gosta de peças mais delicadas e lembrei de algumas opções que combinam muito com o seu estilo. Olha que legal, uma mensagem personalizada. A Ana vai ficar feliz da vida porque você, né, fez ali uma leitura do perfil e a chance de você vender é muito maior, tá? Então, é isso. Qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática? Lembra que eu falei que era para você pegar papel e caneta para poder anotar? Se você ainda não pegou, corre lá para pegar, tá? Eu quero que você anote tudo isso. O exercício é, você vai escolher 3 clientes reais, tá? 3 clientes que compram com você. E você vai responder, o que eu sei sobre ela? Tá?
em cima disso que nós acabamos de abordar. Qual estilo ela parece ter? Qual tipo de peça combina com ela? E qual mensagem personalizada eu posso mandar? Esse daqui, a partir de agora, vai ser o seu script antes de realizar uma visita para sua possível cliente. Então, você agendou de realizar 10 visitas essa semana? Então, você vai responder essas 4 perguntas antes de realizar essa visita, tá? O que eu sei sobre ela? Puta, não sei quase nada. Então, você vai estudar. Qual é o estilo que ela parece ter? Não sei. Então, você vai estudar o perfil dela. Que tipo de peça combina e qual mensagem personalizada eu posso mandar? Se você, a partir de hoje, começar a colocar em prática isso que eu estou te trazendo, eu duvido que você não dobre os seus resultados. Eu duvido que você, né, não vá se lembrar dessa dica que eu te dei. Isso daqui vale ouro. Parece simples, e é simples. Mas pelo fato de ser simples, poucas pessoas colocam em prática. E é por isso que poucas pessoas vão viver o extraordinário. Mas se você está aqui, é porque você é uma escolhida, é porque você é um escolhido. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que eu estou sentado desse lado. Existe um propósito por trás disso. Vocês foram escolhidas e escolhidos para viver o extraordinário. E eu carrego essa sensação também no meu peito, tá? Mesmo às vezes me sentindo limitado, mesmo às vezes desacreditando de algumas coisas, mas lá no fundo tem uma chama que arde no meu coração, que eu nasci para viver coisa grande. Eu nasci para poder viver coisas extraordinárias. Eu quero que você carregue isso no seu coração, mesmo desacreditando, mesmo nascendo num lar onde, né, você foi desacreditada, né? Saiba, você nasceu para viver coisas grandes. Mas você precisa acreditar e precisa buscar conhecimento, porque o conhecimento ele mora, né, onde? Ele mora onde a prosperidade está. Então você tem que buscar conhecimento, beleza? Então vamos para o nível 2. O nível 1 fez sentido para vocês, gente? Vocês conseguiram captar? Eu não sei se vocês perceberam, mas o que nós estamos criando? Até o final do ano, eu quero você comigo todos os meses. Então a gente vai abordar todas as etapas da venda. Hoje nós estamos falando sobre conexão. No próximo treinamento, a gente vai avançar um pouco mais. Vai chegar no final do ano de 2026, sabe o que vai acontecer? Você será uma vendedora e um vendedor profissional. Você vai sair daqui pronto, né? Você vai sair daqui com esse diploma de vendedor. Lógico que eu não vou te mandar um diploma, né? O maior diploma são os seus resultados, mas você entendeu o que eu quis dizer. Tá? O que vai acontecer? Ao final dessa nossa jornada, você vai estar apto e apta para realmente, né, colocar ali no seu registro, sou vendedora e sou vendedor, porque eu vou te ensinar todas as etapas da venda, beleza? Então, continue comigo até o final do ano. Então, qual que é o nível 2 para você conseguir criar conexão com a sua cliente? Entre no mundo da cliente. Você tem que entrar no mundo da sua cliente. Bruno, o que você quer dizer com isso? Entre no mundo da cliente antes de falar de semijoias. Antes de falar do seu produto, aprenda a falar sobre o mundo dela. A cliente, ela não é só uma compradora. Ela é mãe e filha, ela é profissional, ela é uma mulher com sonhos, uma mulher amiga. A conexão, ela começa quando você fala de coisas reais, como família, filhos, trabalhos, viagens, hobby, igreja, academia, plano. A cliente, ela abre o coração antes de abrir a carteira. Isso é forte. A cliente abre o coração antes de abrir a carteira. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem, tá? Por exemplo, comentem aqui, ó, o que é o seu mundo? Qual é o seu mundo? O meu mundo, por exemplo, vou explicar para vocês, depois eu vou pegar aqui algum exemplo para a gente poder aprofundar. Se alguém vir falar comigo sobre, deixa eu ver um tema, sobre política, é um mundo que me pertence? Não. Então ela não vai conseguir se conectar comigo, porque ela não está entrando no meu mundo. Às vezes essa pessoa é alguém apaixonada por política. Aí, às vezes, ela quer falar sobre o mundo dela, mas não é sobre o mundo teu que você tem que falar com a sua cliente. Você tem que falar sobre o mundo da sua cliente, para você poder criar conexão e conseguir vender. O meu mundo é venda. O meu mundo é empreendedorismo. É sobre isso que faz o meu coração vibrar.
que faz meu coração acelerar. Então, se alguém vir falar comigo sobre empreendedorismo, a gente vai ter muito assunto para conversar. Se alguém vir falar sobre vendas, a gente vai ter muito assunto para poder conversar. E mais do que isso, essa pessoa ela vai conseguir se conectar comigo. A pessoa que está do outro lado, quando ela fala sobre algo que eu gosto, que é o que eu vivo, que é o meu mundo, ela criou conexão. E a chance dela vender é muito grande. Às vezes, sabe o que está acontecendo? Você chega para falar com a pessoa e essa pessoa, ela vai, né? Aliás, você chega para falar com a sua cliente e você já chega falando sobre semijoias. Mas esse não é o primeiro passo. Primeiro você tem que abrir o coração dessa pessoa. Você abre o coração dela para depois poder abrir a carteira. Ó, alguém aqui falou, o meu mundo é da saúde. Vale? Lógico que vale, Alana. Eu não sei exatamente qual é o seu nicho, tá? Se você conseguir aprofundar um pouquinho mais sobre o seu nicho, a gente consegue avançar. Mas teve alguém aqui que falou, meu mundo é o meu filho. Legal, seria um assunto bacana que a gente poderia entrar, né? Eu falaria, por exemplo, ó, vi que você está aí com o filhão, qual que é a idade do seu filho, qual que foi a sensação que você teve, né, quando você descobriu que seria mãe, qual que foi a sensação quando você pegou o seu filho no colo pela primeira vez, qual que foi o sentimento que você teve quando o seu filho ele deu o primeiro passo. Gente, você percebe? Eu estou entrando no mundo dessa pessoa. Eu estou entrando no mundo dessa pessoa. E automaticamente ela vai ter prazer em falar sobre o filho. O que vai acontecer? Pá, criou conexão com o Bruno. Vai ficar fácil de eu vender semijoia ou não? Semijoia é só um detalhe. Por quê? Porque eu já abri o coração dela. Quando eu abro o coração da pessoa que está do outro lado, a carteira está aberta. Ó, meu mundo fazendo um curso de pedagogia. Que mãe que não ama falar sobre os filhos? É isso, né? Então, você vai entrar no mundo dessa mulher para depois você falar sobre semijoias. Não inverta a ordem, não, tá? Porque conquistou o coração, conectou, você vai vender semijoia, fique tranquila. Mas isso dá um certo trabalho, porque você tem que descobrir. Eu me recordo, gente, vou contar uma experiência bem legal aqui para vocês. Quando eu vendia livros de porta a porta, a primeira coisa que eu precisava fazer era encontrar algum objeto, alguma coisa dentro daquela residência que eu entrava para vender o livro, para eu criar conexão. Eu me lembro que às vezes eu entrava na casa da mulher, porque eu tinha que vender a coleção de livros, né, dentro daquele ambiente. Não tinha como eu vender uma coleção de livros na porta da casa. Então eu tinha que entrar. Aí eu entrava e eu via um jardim maravilhoso, cheio de samambaia, cheio de flor, um negócio maravilhoso, sabe? Então o que eu fazia? Peraí, deixa eu só responder uma pessoa que está me ligando aqui desesperadamente. Peraí, rapidinho. Perfeito. Então, o que eu fazia? Eu entrava, tá, na casa daquela pessoa, via aquelas flores e eu começava a perguntar sobre plantas. Ela falando, nossa, que flores lindas. Quem que fez o plantio dessas flores? Tem alguma flor específica que você gosta muito? Gente, aquilo era tão incrível, porque a pessoa ela falava com tanto amor sobre aquelas flores, sobre aquelas plantas, que a gente criava uma conexão muito genuína. E eu fazia aquilo com o maior amor do mundo. Eu tinha curiosidade para poder entender e eu aprendia muito. Às vezes eu entrava na casa de uma pessoa e eu via um monte de medalha. Eu ia falar sobre o quê? Sobre as conquistas daquela pessoa. Às vezes era alguém, né, que fazia algum tipo de esporte, eu descobria, a gente começava a aprofundar naquilo. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava vivendo o mundo daquela pessoa. Eu não estava falando sobre coisas que eu gosto. Imagine, eu abordei uma pessoa, né, que ela gosta de futebol. Aí eu vou e falo com essa pessoa sobre vendas. Não é o mundo dela. É algo que eu gosto, mas não é algo que ela gosta. Vocês estão conseguindo entender, gente, o poder disso que eu estou falando? Antes de falar sobre semijoias, aprenda a falar sobre o mundo dessa pessoa. Esse é um nível muito profundo de conexão. Como usar na prática, tá? Antes de vender, converse. Perguntas simples abrem portas. Como estão as crianças? Vi que você viajou, como foi? Você gosta mais de sair ou é mais caseira? Você trabalha com o que mesmo? Então, você faz perguntas abertas para aquela pessoa ter o prazer de falar. Depois você conecta com a venda, tá? Você criou ali uma situação para gerar conexão e depois você faz a ponte para poder vender as suas semijoias. Qual que é o exercício que eu quero que você anote e coloque em prática? Escolha 5 clientes e escreva
uma informação sobre o mundo dela e uma frase de conexão antes de falar da peça, tá? Então você vai escolher 5 clientes suas e vai anotar ali, tá? Você vai anotar uma informação sobre o mundo dela. Descubra, faça esse exercício e você vai perceber que vai se tornar algo natural, vai se tornar algo fluido e vai fazer toda a diferença. Ó, o que a Valéria falou? Você tem que cativar a cliente para que ela confie em você. Falou tudo, Valéria, é isso mesmo? E como que você consegue, né, conectar? Como que você consegue cativar? Falando sobre coisas que ela gosta e não sobre coisas que você gosta. Agora imagine que legal, se o que ela gosta é o que você gosta também. Aí é sucesso demais, né? Beleza, qual que é o nível 3? Ouça mais e fale menos. Quem escuta bem, aprende como vender. Isso daqui é ferramenta valiosa, tá? Parece clichê o que eu vou falar, mas eu preciso reforçar. Os grandes vendedores que eu conheci, os vendedores acima da média que eu tive contato, falam muito pouco e ouvem muito. Essa é uma grande maneira de você criar conexão com quem está do outro lado. De verdade, as pessoas elas estão cada vez mais carentes. Hoje em dia, é todo mundo no celular, tá? A pessoa está no celular, você está falando com a pessoa está no celular, ninguém consegue mais parar para nos ouvir. O vendedor que ele consegue desenvolver essa habilidade, né, de dar atenção, de parar o mundo à volta para se conectar com quem está do outro lado, essa pessoa ela está dominando algo que vai fazer com que ela tenha resultado. Olha aqui, quem escuta bem aprende como vender. Olha o que revendedoras comuns fazem. Muita revendedora não escuta, ela só espera a hora de mandar foto, preço e condição. Agora, a empreendedora de verdade, o que ela faz? A cliente entrega pistas o tempo todo sobre gosto, dúvida, medo, orçamento, ocasião, estilo. Então, o que ela está fazendo? Ela está desenvolvendo a escutativa. No mundo das vendas, a gente fala sobre a escutativa. O que é a escutativa? É você ficar com seus ouvidos atentos ao que a outra pessoa está falando, tá? Então, você vai captando essas informações, você guarda isso, né, na manga, como uma carta ali na manga, e você vai usar na hora de realizar o fechamento. Isso é muito valioso. Você ouve, capta as informações, guarda contigo e depois usa ao seu favor. Então, eu te pergunto, tá? Me responde aqui. Você tem sido um vendedor e uma vendedora que fala mais ou que ouve mais? A gente que gosta de vender, a gente que é raiz, eu adoro falar, amo falar. Eu tenho que me policiar a toda hora para que eu ouça mais e fale menos. Isso vale para a vida, tá? Os maiores sábios que eu conheci, por incrível que pareça, são pessoas que falam pouco, são pessoas que ouvem, captam informações, estão atentos a tudo, estão só ouvindo. Isso é valioso, você precisa aprender a ouvir. Tem até aquela frase, né, que diz: quando Deus ele nos criou com 2 ouvidos e com uma boca. Para quê? Para que a gente ouça mais e fale menos. Então eu quero que você leve essa lição contigo. Quer criar conexão com a pessoa que está do outro lado? Fale menos e ouça mais. Quem fala muito, fala besteira. Vou repetir, tá? Quem fala muito, fala besteira. Eu quero que você perceba a partir de hoje, as pessoas que você mais gosta, as pessoas que você mais se identifica e que você ama estar ao lado, são pessoas que falam um pouco, são pessoas que te ouvem muito. Não é gostoso você estar do lado de alguém que para te ouvir? De alguém que é pontual nas colocações? É tão chato quando você está conversando com alguém, no meio da sua linha de raciocínio, a outra pessoa chega e começa a falar. Ela sempre é a dona da verdade. Isso é péssimo, tá? Isso é péssimo. Você quer, né, influenciar pessoas, você quer criar conexão, se torne um bom ouvinte, tá? Ouça, isso vai mudar o seu jogo no mundo das vendas. Ó, a Laiane falou, vou me policiar a partir de hoje. Parabéns, tá? Parabéns. Isso é sinal de avanço. O primeiro passo é a gente reconhecer, tá? Reconheça que você precisa evoluir. Tá tudo certo, eu tenho que melhorar em um monte de coisa também. Toda hora eu tô tendo que melhorar. Só que eu tenho que reconhecer, porque se eu não reconhecer, né, o que vai acontecer? Eu nunca vou mudar. Então, parabéns por você ter se reconhecido. Ó, o Cauã Oliveira tá por aí, seja bem-vindo, meu amigo. Ó, a Michele falou, falo pouco também. É isso aí, Michele, parabéns. Ó, então vamos avançar aqui.
tá? Como que você vai usar na prática? Se a cliente disser, eu gosto de coisas simples, responda, perfeito, então eu vou focar, tá, em peças mais delicadas e fáceis de usar no dia a dia. Se ela disser, minha mãe não gosta de brinco pesado, então eu vou te mostrar opções mais leves e confortáveis, tá? Então, na próxima conversa, note 3 informações que a cliente falou. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai deixar os seus ouvidos atentos e você vai lembrar do Bruno. O Bruno falou que é para eu ouvir mais. E eu vou anotar, né, informações importantes que a minha cliente vai falar. Quando que ela vai falar isso para você? Ó, minha mãe não gosta de brinco pesado. Ela só vai falar isso se você deixar, né, ela falar. Se você não ficar falando igual um papagaio, igual uma papagaia. Deixa a pessoa falar e vai anotando as informações. Ela vai te entregar um monte de oportunidade, tá? Ela vai te dar ali várias dicas do que ela está procurando, se você deixar ela falar, tá bom? Então, o exercício, na próxima visita que você for realizar, você vai anotar todos os pontos, né, que são estratégias que você vai utilizar para reverter, né, aquele processo de vendas em vendas. E você só consegue fazendo isso ouvindo. Vamos lá para o nível 4. Deixa eu beber uma água aqui. Aqui já vai uma dica para vocês também, tá? Vocês estão bebendo água, estão cuidando da saúde. A nossa saúde, tá? Ela é muito importante. Grandes vendedores precisam se cuidar, precisam se alimentar bem, precisam fazer exercício físico e beber muita água. Então, enquanto isso, eu vou bebendo uma água aqui. A Heloísa falou, eu falo muito, mas também sei ouvir. Muito bom. A Renilde Fernandes, ô Renilde, eu sou Fernandes também, viu? Eu sou Bruno Fernandes. Estou com uma parente aqui na live. Nossa, aprendendo muito. Fico feliz que você está gostando. Luana Gonçalves está por aí também. Que legal, gente. Fico tão feliz em ter vocês aqui me ouvindo. Eu já queria aproveitar aqui, né, e agradecer aí todos os empresários, né, que me contrataram para eu poder estar aqui hoje ministrando esse treinamento. Eu sempre reforço, não é barato para eu estar aqui. Um investimento foi feito, né, alguém teve que abrir mão, né, de viver algo para poder investir para que eu estivesse aqui hoje te entregando conhecimento. Então, seja muito grato. Seja muito grata à oportunidade, né, que esse empresário, que essa empresária te deu de estar participando hoje desse treinamento, tá bom? E eu também agradeço a você, empresário, a você, empresária, né, que confiaram no meu trabalho e me trouxeram essa responsabilidade. Eu encaro isso, né, como uma responsabilidade. Então, muito obrigado por confiar em mim, tá bom? Tenho certeza que todas essas pessoas que estão aqui, né, serão pessoas que serão, né, honradas e que honrarão a vida de vocês por essa oportunidade. E vamos junto, porque o nosso negócio ele vai muito além das semijoias e é sobre isso que eu vou falar no nível 5, tá? Aguenta aí que daqui a pouco a gente tá chegando lá no nível 5, beleza? Boa vendedora fala a língua da cliente. E Bruno, o que você quer dizer com isso? Cada cliente tem um jeito. Se você fala do mesmo jeito com todas, você perde conexão com muitas, tá? Vou te dar um exemplo. No mundo das vendas, isso se chama técnica do espelho. Se chama, né, rapport. O que é a técnica do espelho? O que é o rapport? Simples. Eu sou um cara extremamente agitado. Não sei se vocês já perceberam, mas eu sou agitado demais. Eu tenho... Nossa, me desculpa, eu vou abrir o coração com vocês aqui, não me julguem, tá? Eu tenho pavor de gente lenta. Me desculpe, mas eu não consigo. A pessoa ela começa a me falar algo, eu já sei o que ela vai falar, mas ela começa a fazer um monte de rodeio, um monte de rodeio. Fala, não, querido, eu já entendi o que você quis falar. É isso, correto? É isso. Então, beleza. Então, assim, se a pessoa quer se conectar comigo, tá? A pessoa quer se conectar comigo, não adianta ela ser uma pessoa, né, que faz muito rodeio. Ela tem que ser direta, ela tem que ir direta ao ponto. Mas existem pessoas que são mais calculistas, que são mais analíticas. Então, o que você tem que fazer? Você precisa se adaptar ao jeito dessa pessoa. Porque se eu for conversar com uma pessoa que é calma, que ela tem ali um perfil mais lento, né, ela tem um perfil, né, mais analítico, e eu for muito acelerado com ela, eu vou queimar a etapa da venda, eu não vou conseguir me conectar com essa pessoa e ela não vai comprar de mim. Você entende o que eu estou falando? Às vezes, algumas pessoas que eu me conecto são pessoas que elas gostam de brincar.
Elas gostam de fazer brincadeira, elas gostam de dar risada. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso ser alguém que entro nessa onda. Eu tenho que ser uma pessoa mais espontânea, mais divertida. Isso vai gerar conexão. Agora, se a pessoa que está do outro lado ela é uma pessoa séria, uma pessoa de cara fechado, meu pai, você precisa conhecer o meu pai, o Jorjão Parrudo. Ele mora lá em Camanducaia, Minas Gerais. É um homem de pouquíssimas palavras, não gosta de brincadeira, não gosta de conversa fiada. Se alguém abordar o meu pai e começar com muita brincadeira, já perdeu conexão, não vai vender nada para ele e ainda vai criar um inimigo. Então, qual é a maneira de lidar com o meu pai? É sério, papo reto, direto ao ponto. Não tem muita conversa. É o sujeito bruto, rústico e sistemático. Então, essa é a maneira de se conectar com ele. Então, você precisa, alguém falou aqui, camaleão. É isso, o vendedor, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser camaleão. Ele precisa se adaptar à realidade de cada cliente. Lembra sempre do nome, a técnica de espelho. Você sempre vai ser o espelho da pessoa que está do outro lado. Se ela é direta, seja direto. Se ela é mais analítica, seja também analítica. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Direta ao ponto. Quero objetividade. Detalhista. Quer saber tudo sobre o produto, garantia, material. Se alguém vir vender para mim, você acha que eu quero saber de garantia? Não quero nem saber de garantia. Não quero, não precisa ser detalhista comigo. Mas tem cliente que quer saber, como que é feito o material, quanto tempo tem de garantia. Então você precisa avaliar. A pessoa que é emocional, ela se conecta com história e sentimentos. Então, você vai contar uma história por trás da peça, Você vai entrar por um lado mais sentimental, para você poder se conectar com aquela pessoa. Quem é indecisa? Sabe a pessoa que é indecisa? Ela precisa de orientação e segurança para poder decidir. A cliente que é indecisa é uma das clientes que eu mais gosto de vender, porque eu tomo decisão por ela. Eu tomo decisão para a cliente que é indecisa. Ela está indecisa, eu vou criar um fluxo para eu tomar a decisão junto com ela. Isso é muito legal. Agora, aquela pessoa que é muito determinada, se você tentar tomar a decisão junto com ela, sabe o que vai acontecer? Vai criar desconexão. Criou desconexão, ela não vai comprar. Gente, isso que eu estou falando aqui é muito valioso. Isso aqui é muito profundo. Você precisa dominar essa habilidade de falar a mesma língua da sua cliente. A partir de hoje, observe. Observe e não se esqueça da técnica do espelho. Você sempre vai ter que refletir o que a outra pessoa é. Nunca, ser você. Quando eu digo ser você, é aplicar a sua personalidade, o seu jeito. Não, você tem que se adaptar ao estilo da outra pessoa, beleza? Como você vai usar na prática? Cliente direta. Tenho 3 opções. A melhor, na minha opinião, é essa. Você percebeu? Olha que legal, a cliente que é direta. Fulana, essas 3 opções são incríveis, mas na minha opinião, a que mais combina com você é essa, cliente direto. Cliente detalhista. Essa peça tem tantos anos de garantia, é hipoalergênica, é leve. Então, essa é a cliente detalhista. Você vai ter que falar detalhes para ela. Imagine você pegar a cliente que é direta e ficar falando para ela, essa peça tem 5 anos de garantia, ela é hipoalergênica, ela é leve, começar a contar a história dessa peça. O cliente que é direto não vai nem querer te ouvir. A cliente é emocional. Essa é uma peça delicada, daquelas que carregam carinho, lembrança. Olha que legal, você está tocando no emocional dessa pessoa. Cliente indecisa. Pelo que você me contou, eu escolheria essa peça. Então, você tomou a decisão para ela. Então, qual que é o exercício, tá? Todo cliente, que você atende tem uma dessas personalidades. Ou ela é direta, ou ela é detalhista, ou ela é emocional, ou ela é indecisa. É uma dessas 4 personalidades. Então, qual que é o exercício que eu quero que você faça? Você vai pensar em 5 clientes e vai tentar decifrar, tá? Se você quiser tirar foto dessa tela, gente, tira, tá? Porque isso daqui é muito valioso. Gente, estava pensando aqui. O que vocês acham de eu compartilhar esse material com vocês depois? Isso não estava prometido, tá? Isso não está dentro do pacote que me contrataram. Mas eu quero ouvir de vocês aqui. Vocês querem que eu mande esse material para o empresário, para a empresária, que me contratou para que eles disponibilizem, esse conteúdo para que vocês estudem? Comenta aqui, ó. Quero ouvir. Luciane falou... dicas valiosas, estou amando o treinamento de hoje, boa, eu quero, Maria Eduarda, Eliane, quero. Então, show de bola.
Então fica comigo, a gente já está quase chegando ao final do nosso treinamento, tá? Vou terminar exatamente às 9 horas, pode ser que eu termine até um pouquinho antes. No final eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Então fique comigo até o final, eu vou trazer um exercício para você poder colocar em prática, e se você colocar em prática esse exercício, eu vou mandar esse material, né? E você vai estar tendo acesso a esse e-book, que é um e-book maravilhoso, tá? Que você vai conhecer ali todos os perfis das clientes e tudo mais, beleza? Então vamos lá, nível 5, né? O que vai te ajudar a criar conexão, né, de verdade com a sua cliente? Entenda que nem sempre é sobre semijoias. Às vezes a cliente ela só quer ser ouvida. Eu queria muito que vocês entendessem isso. Sabe o que acontece, gente? Às vezes você carrega um poder tão grande nas suas mãos que você ainda não conseguiu entender. O vendedor, ele carrega um poder de mudar a história de uma pessoa. Eu tenho certeza que tem gente aqui na live que já viveu o que eu vou compartilhar aqui agora. Tem cliente que você foi lá para poder vender semijoia, ela desabafou, ela contou sobre a vida e você parou para ouvir essa mulher com atenção. E no final você vendeu a semijoia de uma maneira tão simples, não teve objeção, ela comprou, pagou à vista. Mas sabe por que ela fez isso? Porque ela precisava ser ouvida. Ela estava machucada. Às vezes nem os filhos estão ouvindo mais essa mulher, às vezes o marido não está mais dando atenção para essa mulher, e você para poder ouvi-la. Você foi um canal de transformação na vida dela. Eu sou um cara que, por mais que tenha ali os meus defeitos, mas eu sempre busco a conexão com Deus, eu sempre peço orientação de Deus, e eu acredito em algo, que todos nós que somos vendedores, nós carregamos um poder de fazer com que Deus, ele nos direcione, às vezes para falar com as pessoas certas e entregar para elas um direcionamento. Eu sei que tem muito vendedor aqui, né, que vira até psicólogo, que dá conselho, né, que dá direcionamento para a vida das outras pessoas. Às vezes você nem vai lá para vender semijoia, às vezes você só foi lá para poder ser usada e transbordar na vida da pessoa que está do outro lado. Isso também é conexão. É você não chegar para realizar uma venda só pensando no lucro. É você pensar, como eu posso ser útil na vida dessa pessoa que está do outro lado? Como que eu posso, né, criar algumas palavras que vão mudar o dia dessa pessoa? Sabe o que eu fiz antes de começar o nosso treinamento? Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca e que não seja eu quem fale, que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos, que o Senhor coloque aquilo que eu preciso falar, que vá de encontro com o coração das pessoas. É isso que eu tenho pedido para Deus, e é o mesmo pedido que você tem que fazer quando você for sair para vender semijoias. Muda a lógica, não foca apenas no resultado financeiro, foca no quanto você pode mudar a vida de uma outra pessoa. Quando você inverter essa lógica, você vai perceber que tudo que você colocar a mão vai prosperar, tudo que você colocar a sua mão vai virar ouro. Por quê? Porque você está com o propósito correto. Você não está ali só para poder ganhar dinheiro, você está ali para ser um canal de transformação na vida de outra pessoa. Esse precisa ser o nosso foco. Às vezes a cliente ela só quer ser ouvida. Existe uma mulher do outro lado da venda. E muitas vezes essa mulher ela está cansada, está sobrecarregada, ela está carente de atenção e querendo conversar. Ela está precisando se sentir bonita de novo. E a sua semijoia pode devolver a autoestima para ela. Eu já ouvi tantos relatos de mulheres que venderam semijoias e essas semijoias fizeram a mulher que está do outro lado voltar a se sentir bonita. Tem muita mulher, acredite se quiser, que faz anos que não se olha no espelho. Mulheres que estão com a autoestima lá no chão e você carrega esse poder. Você carrega esse poder de devolver a autoestima para ela. Você consegue entender o poder que você carrega nas suas mãos? Às vezes você está achando que você só é uma revendedora de semijoias. Às vezes você acha que você só está, né, com essas semijoias para poder complementar a renda. Não, tem muita coisa envolvida. Tem muito por trás desse seu mostruário de semijoias. Você carrega um poder muito grande. E eu quero que você entenda isso. Conexão está muito ligado com isso. É você amar a pessoa que está do outro lado. Mas, Bruno, como assim amar? O que é amar? É você ter empatia, é você se colocar no lugar da outra pessoa, é você ouvi-la. Eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza. Que você carrega esse poder e você precisa colocar em prática, tá? Isso é muito importante. Isso vai mudar todo o seu jogo
no mundo das vendas. Você está vendendo semijoias, não é à toa. Você está vendendo semijoias porque existe um propósito por trás disso. Existe algo que vai acontecer de sobrenatural na vida de todas as pessoas que estão aqui hoje. Eu tenho certeza que não é à toa que nós estamos aqui. Eu quero finalizar o nosso treinamento hoje de uma maneira, né, um pouco diferente, tá? Eu quero muito que você... Quero fazer algo diferente hoje com vocês. Hoje nós falamos sobre conexão, nós falamos, né, sobre estudar a cliente, entrar no mundo dela, ouvir mais, adaptar a nossa linguagem e entender que muitas vezes não é só sobre semijoias, é sobre gente, é sobre uma mulher do outro lado. E como nós estamos na semana do Dia das Mães, eu não poderia terminar esse treinamento sem olhar para vocês. Porque antes de vocês serem revendedoras, vocês são mulheres. Eu sei que existem homens aqui, mas a grande maioria, né, que estão aqui são mulheres. E muitas aqui são mães. Algumas talvez ainda não sejam mães, mas são filhas. Algumas têm as suas mães por perto, outras talvez carreguem saudade. Algumas foram criadas por avós, tias, madrinhas, mulheres que fizeram o papel de mãe. E às vezes até pais que fizeram o papel de mãe. Então eu quero conduzir vocês hoje para uma reflexão. De verdade, eu não quero que você fale mais nada agora no chat. Eu quero que você, né, apenas viva esse momento. Gostaria muito que você fechasse agora os seus olhos, puxasse aí o ar pelo nariz, soltasse pela boca. Quero que você se esqueça agora de todos os problemas que talvez você tenha vivido lá fora. Quero que você se esqueça de todos os problemas que você está, né, vivendo lá fora, todas as dificuldades que às vezes estão, né, te bloqueando, e que você se entregue agora para esse momento. Com os olhos fechados, eu quero que você pense na mulher que você é. Não na mãe, não na esposa, não na filha, não na revendedora. Eu quero que você pense na mulher, naquela mulher que talvez muita gente nem veja por completo. A mulher que acorda cansada, mas levanta. A mulher que sorri mesmo estando preocupada. A mulher que resolve problemas que ninguém percebe. A mulher que muitas vezes segura o choro para não preocupar as pessoas que estão à sua volta. A mulher que já teve medo, mas continuou. A mulher que já pensou em desistir, mas ficou de pé. Quero que você respire fundo. Tá travado aí para vocês, gente? O áudio tá normal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Só comentem aqui se está travado, tá? Porque aqui para mim está funcionando normal. Gente, está travando a imagem. Mas se você está me ouvindo, é o que importa. Porque agora eu não quero que você me veja. Eu quero que você, né, me ouça, tá? Então, continue aí me ouvindo, né? Continue aí comigo nesse momento. Agora eu quero que você reconheça essa mulher, porque talvez você tenha, né, passado tanto tempo cuidando dos outros que você esqueceu de olhar para você com carinho. Agora, se você é mãe, eu quero que você lembre do dia em que sua vida mudou. Talvez tenha sido quando você descobriu a gravidez, talvez tenha sido quando você pegou o seu filho no colo pela primeira vez. Eu quero que você, né, se lembre dessa cena. Talvez tenha sido, né, quando percebeu que a partir daquele momento uma parte da sua vida nunca mais seria só sua. E talvez nem ninguém tenha te explicado o quanto você precisaria abrir mão. Você abriu mão de muitas noites de sono, de vontade, de tempo, de dinheiro, de descanso, de sonhos, de alguns planos, de algumas versões suas. Talvez você tenha deixado de comprar algo para você poder comprar para o seu filho. Talvez você tenha dito, eu não preciso, mesmo quando precisava. Talvez você tenha falado, tá tudo bem, mesmo quando não estava. Talvez você tenha sido forte porque não tinha outra opção.
E hoje eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que muita gente vê o resultado, mas pouca gente vê o preço. Pouca gente vê o cansaço, vê a renúncia, vê a preocupação escondida. Pouca gente vê a mãe que ora em silêncio, que reza em silêncio, que chora em silêncio e ainda assim continua em silêncio. Mas hoje, por alguns minutos, eu quero que você se sinta vista. Eu quero que você se sinta vista. E se você ainda não é mãe, mas é filha, pensa na mulher que te carregou de alguma forma. Pode ter sido sua mãe, sua avó, uma tia, uma madrinha, uma mulher que te acolheu quando você precisava. Talvez essa mulher não tenha sido perfeita. Nenhuma mãe é perfeita. Para de cobrar perfeição. Mas talvez ela tenha feito o melhor que ela conseguia com aquilo que ela sabia, com a dor que carregava e com as ferramentas que ela tinha. E talvez hoje você consiga olhar para essa história com um pouco mais de compreensão. Porque por trás de uma mãe também existe uma mulher que também teve medo, que teve sonhos, que também errou, que também cansou, que também precisou ser forte sem estar pronta. Eu sei, você teve que ser forte, né? Algumas vezes mesmo, né, não estando pronta. Eu sei disso. Agora eu quero que você imagine essa mulher que você é, de pé, diante de você. Eu quero que você olhe para ela, veja tudo que ela já enfrentou, as noites difíceis, as contas que tiraram seu sono e que ainda continuam tirando, as preocupações, as perdas. Eu sei que existem mães aqui que já perderam seus filhos, as fases que ninguém aplaudiu, os dias em que ela teve que se reconstruir em silêncio. E agora diga para ela, dentro do seu coração, eu reconheço você. Repita em silêncio, eu reconheço a sua força, eu reconheço as suas renúncias, eu reconheço o seu amor, a sua coragem, eu reconheço a mulher que você é. Quero que você respire. Talvez você está lembrando da sua mãezinha, né? Que já se foi, que deixou muita saudade. Se você tem a sua mãe, que privilégio de você poder abraçá-la e dizer que a ama. Se você tem o seu filho por perto, que privilégio que você tem. Agora eu quero que você coloque uma das mãos no seu coração e diga para você mesma, eu também mereço cuidado, eu também mereço recomeçar, eu mereço prosperar, eu mereço ser vista, eu mereço viver coisas boas. Porque ser mãe não pode significar desaparecer, ser mãe não pode significar esquecer de si para sempre. Você pode amar profundamente os seus filhos e ainda assim cuidar de você. Você pode servir a sua família e ainda assim crescer. Você pode ser mãe, mulher, profissional, revendedora, sonhadora e protagonista da sua própria história. Hoje nós falamos que a cliente ela precisa ser vista, mas talvez a primeira mulher que precisa ser vista seja você. Falamos da cliente que precisa ser ouvida, mas talvez você também precisa se ouvir. Falamos que nem sempre é sobre semijoias, e talvez agora você entenda isso de um jeito mais profundo, porque do outro lado da venda, muitas vezes existe uma mulher como você, cansada, que cuida de todo mundo, uma mulher que esqueceu de se escolher, uma mulher que precisa de autoestima, que precisa de uma conversa, que precisa se sentir bonita de novo, uma mulher que precisa lembrar que ainda existe vida dentro dela. E talvez quando você vende uma semijoia, você não esteja apenas oferecendo uma peça. Talvez você esteja oferecendo um momento em que aquela mulher, ela olha no espelho e pensa, eu sou importante, eu ainda posso me cuidar, eu ainda posso me sentir bonita. Agora, com a mão no seu coração, para a gente poder finalizar, eu quero que você respire fundo mais uma vez. Eu quero que você escolha uma palavra para você poder carregar daqui para frente. Essa palavra ela pode ser força, ela pode ser coragem, ela pode ser recomeço, cuidado, prosperidade, presença, amor, fé. Você tem que escolher uma palavra. Qual dessas palavras que mais combina com você?
Agora imagine essa palavra entrando no seu coração como uma luz. E sempre que você se sentir pequena, cansada ou esquecida, você vai colocar a mão no seu coração e você vai se lembrar. Eu não cheguei até aqui por acaso. Eu já venci dias difíceis. Eu ainda tenho muito para poder viver. Eu posso cuidar dos outros sem abandonar a mim mesma. Eu sou mulher, eu sou força, eu sou história. Respira mais uma vez. Meninas, podem abrir os seus olhos. Eu quero que vocês recebam essa homenagem com muito carinho. Feliz Dia das Mães para todas as mães. E para aquelas que talvez carreguem saudade, ausência, dor, uma história difícil com essa palavra, recebam também o meu respeito. Porque mãe não é só uma data bonita. Mãe é entrega, é renúncia e é recomeço. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês, que vocês entendam que o extraordinário, ele está muito próximo, o extraordinário, ele vai acontecer na vida de cada uma de vocês. Muito obrigado por terem me ouvido, muito obrigado por fazerem parte do propósito que Deus confiou a mim. E o exercício que eu gostaria que você compartilhasse agora, que você fosse lá no grupo, daquela empresa que te deu uma oportunidade, daquela empresa que acreditou em você, e fizesse ali um agradecimento, e compartilhasse algo que realmente mudou a sua vida nesse treinamento. Eu quero que você saia daqui, com uma frase. A venda, ela carrega o poder de fazer com que improváveis vivam uma vida extraordinária. Que Deus abençoe a sua noite e abençoe a sua vida. Muito obrigado.